A chave parece que está na Polícia Civil do Rio de Janeiro. E aí, pode-se até por extensão falar que está também com o Witzel, não? O problema é que possa haver algum tipo de retaliação por parte de policiais, questões antigas envolvendo algum filho do presidente, ou mesmo sua atuação no Rio de Janeiro, é possível especular, por especulação, né, velho? Agora, que isso envolva politicamente o governador, acho que o governador correria um risco político, né, extraordinário. Quer dizer, vamos supor que houvesse alguma participação do governador e que isso vaze. Nós estamos falando de impedimento do governador, fim da carreira política dele. Seria uma burrice, né? É um risco muito alto vis-à-vis o benefício. Quer dizer, eu não vejo lógica, racionalidade política ali. O que pode acontecer aqui é um enorme acaso, né? Por exemplo, ontem ficou uma ponta aberta na questão da tal da lista do condomínio, lista de chamadas telefônicas daquele dia. Quer dizer, a procuradora não responde, por exemplo, se algum item da lista foi apagado, o que também não faria muito sentido, né? Porque se a pessoa chega no condomínio e pede a casa 65, por que ela pediria também a casa 58? Né? Então é algo muito estranho isso. Eu acho que a figura-chave nisso, evidentemente, é o porteiro, saber por que ele se enganou, se ele se enganou, o que aconteceu nesse caso. Outra questão que está em aberto, precisa ser esclarecida de uma vez por todas no Brasil, eu preciso falar sobre isso, que é a questão do vazamento. Tá? Não é a primeira vez, nós tivemos dezenas de vazamentos no Brasil nos últimos anos. Isso envenena o sistema político, isso prejudica as investigações, isso acaba com reputações. Nesse caso, envolver o presidente da República é muito grave. Na minha opinião, o presidente acertou, pediu ao Ministério Público que investigue isso, a Procuradoria da República investigue isso. Você imagina se fosse nos Estados Unidos, quer dizer, um processo que envolve o presidente da República é vazado por quem? De maneira irresponsável, quer dizer, abala a democracia do país, o sistema político do país. Então é muito grave a situação, precisa ser esclarecida esse vazamento. Né? Agora, sobre a reação política do presidente, aí é muito difícil também, divide opiniões. Né? Por um lado, aquele depoimento que ele fez reverteu politicamente o desgaste. Né? Ele, em 24 horas, conseguiu dar a volta por cima do ponto de vista político. Não agrada, quer dizer, aquela atitude destemperada, né? A adjetivação do presidente, o emocionalismo. Não é a figura tradicional de um presidente da República. A atitude que se poderia esperar agora, no momento extremo, quer dizer, nas mídias sociais, faz sentido estratégico na estratégia do presidente. Ele conseguiu, de fato, reverter. E a minha tese aqui, para fechar, é dizer o seguinte: se ficar comprovado que não tem nada a ver, que isso é um balão furado, etc., o presidente ganha um bônus retórico. Eu escrevo sobre isso na Folha hoje. Ele sai desse episódio dizendo, olha, tentaram matar minha reputação pela segunda vez, sofri um segundo atentado pela primeira vez, né? Isso vai durar anos, até a campanha eleitoral de 2022. Então, um feitiço aí pode virar contra feiticeiro. Agora, ficou mal para duas das grandes corporações jornalísticas do país, né, Schiller? Olha, essa é uma discussão, esse é o meu ponto hoje no artigo da Folha. Eu acho que tem duas questões aí. Vai se discutir muito se houve responsabilidade ou não na forma como foi divulgado isso, se os fatos deveriam ser checados com mais cuidado, essa informação do Ministério Público ela já era disponível, não era? Quer dizer, o Ministério Público se manifestou no dia seguinte, né? Mas os próprios, no processo, os próprios suspeitos já tinham dito que não tinham feito contato com o presidente Bolsonaro, com o caso 58. Então, tinha informação circulando nesse mercado, digamos, de informação. Então, essa é uma discussão que o jornalismo precisa fazer, que a própria emissora precisa fazer. Acho que o cidadão, enfim, o público. O que eu acho que o presidente errou nesse caso é que ele não pode, ele pode fazer a sua fala indignada, ele pode fazer o seu protesto, pode fazer sua crítica à mídia, isso é legítimo. Mas usar do seu poder, né, presidencial para fazer uma ameaça velada à concessão de uma emissora de televisão, acho inaceitável. Do ponto de vista democrático, quer dizer, acho que é um processo republicano, regular, o presidente da República não deve se envolver pessoalmente nisso. Quer dizer, o presidente tem poderes que o país lhe dá, mas que não lhe pertencem. Tá? Então acho que é ruim isso. Toda vez que mistura essas coisas, quando tem um debate político, você envolver uma prerrogativa de Estado, tá?
Eu acho errado, eu acho que aí o presidente errou e precisa receber essa crítica. O Schiller, é o Pedro, só rapidinho sobre o vazamento de informações que eu acho, e foi meu destaque hoje aqui no Jornal Gente, né, que é um ponto importante a ser discutido, porque é um caso que ganhou repercussão por envolver o presidente da República. Não é tradição brasileira fazer esse tipo de investigação, né, ou pelo menos concluir esse tipo de investigação. Os casos de abuso de autoridade e de vazamento de informações aí que estão ligados acabam sendo arquivados, né, por falta de elementos, não se tem o empenho necessário nesse tipo de investigação, onde na maioria das vezes o uso particular está em detrimento do interesse público, né, Schiller? Aí eu concordo inteiramente. O problema é que isso virou uma indústria, vou usar uma expressão forte, virou uma indústria no Brasil, de vazamentos, em vários casos. E aí eu vou crime, né? E é crime. Vou colocar o dedo numa ferida aqui. Eu acho que em algumas situações, em vários momentos, a própria imprensa acaba sendo conivente com isso, porque se cria uma espécie de linha de produção. A informação é vazada, né? E a partir daí é evidente que a imprensa tem o seu direito de tornar público isso, a bem do interesse público, mas será que é a bem do interesse público, né? Uma informação parcial, uma informação às vezes editada, uma informação que não é checada necessariamente, quer dizer, que cria uma enorme desinformação. Então acho que tudo isso tem que ser repensado, acho que isso tem um sentido de responsabilidade coletiva, acho que se perdeu no Brasil recentemente. E aí entra também a concorrência, né, Zé Paulo? Porque se um fala, não, eu não vou divulgar porque isso aqui é um vazamento. Mas aí outro divulga. Aí o outro divulga. É complicado. Aí só resolve isso com o Schiller, antes de você ir embora, vamos ouvir aqui os dois contendores aí. O presidente lá da Arábia Saudita, de Riad, rebatendo as suspeitas levantadas e atacando o governador do Rio, Wilson Witzel. É uso político por parte do governador Witzel, que agiu, no meu entender, criminosamente. Não só conduzindo para onde queria o inquérito, bem como tendo acesso a um processo que tramitava em segredo de justiça. No meu entender, um ato criminoso do governador do Rio de Janeiro, que tem ambições políticas, mas como não tem competência para aparecer no Brasil, acaba atacando o atual presidente da República. E o troco do Witzel, ele quer que o presidente peça desculpas à população do Rio de Janeiro. Lamento que o presidente tenha, no momento talvez de descontrole emocional, no momento em que ele está numa viagem, não está talvez no seu estado normal, tenha feito acusações contra a minha atividade como governador. Meio titubeante, né, Schiller? Olha, eu diria assim, o primeiro estilo do Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro é um... E o governador titubeante. Eu diria que o presidente Bolsonaro tem um estilo, é um homem sem medo, né? Ele para para o ataque, ele não mede consequências, quer dizer, ele elege adversários. Isso tem um lado na estratégia, puramente estratégia política, um lado positivo, quer dizer, coloca ele o tempo inteiro no ataque, quer dizer, ele tem ele conseguiu coesionar sua base política, os tais 1/3, né? Onde uma avaliação de internet, quer dizer, o engajamento que o presidente Bolsonaro conseguiu com aquele vídeo. Quer dizer, para quem não gosta do presidente Bolsonaro, aquele vídeo é ruim, quer dizer, passa uma imagem equivocada, quer dizer, uma imagem agressiva do presidente da República, um pouco chula, né? Agora, para a sua base, a guerra cultural na internet, nas redes, aqui tem um engajamento extraordinário. E essa é a estratégia do presidente Bolsonaro desde o início do governo, né? E aí ele elege inimigos. Então agora, Wilson Witzel, isso acontece dentro do PSL, isso acontece com... Enfim, essa é a estratégia do presidente. Vai continuar assim até o final do governo, né? Agora, eu realmente me custa acreditar que o governador do Rio de Janeiro interfira num processo na Polícia Civil do Estado, indústria e vazamento. Eu acho quase inacreditável. Se aconteceu isso, tem que ser investigado, tem que ser responsabilizado. Mas eu não consigo acreditar nessa hipótese. Eu acho que há outras questões aí, envolve inclusive um pouco de acaso nesse processo todo. A gente vai acompanhar. Então até a próxima, Gina. Grande abraço.